O que vem de Deus traz paz? Bom, nem sempre. Eu confesso pra você que ultimamente eu tenho tido muito problema com essas frases de efeito. E eu tenho feito até um paralelo que é meio irônico, dizendo que essas frases de efeito não têm efeito nenhum. O que tem efeito de verdade é o evangelho puro e simples. Mas por que essas frases de efeito elas mexem tanto com a gente? Bom, porque o cérebro humano ele gosta de encontrar padrões, ele gosta de desfechos poderosos, de ganchos, de jargões. As pessoas sabem que frases de efeito geram uma coceirinha positiva no cérebro. As pessoas gostam de encontrar padrões em frases desse tipo, mas nem sempre essas frases têm efeito. Elas só são frases de efeito, frases para te motivar. Frases coaches e motivacionais. Isso não tem muito respaldo bíblico, tá? Então eu já começo por aqui. Nossa, mas como assim isso não tem respaldo bíblico? A palavra vai dizer que Deus não é Deus de confusão, de fato. Mas texto sem contexto é sempre um pretexto para você criar uma heresia. A gente sempre tem que olhar o contexto em que esse texto está empregado. E o contexto em que esse texto está empregado é uma exortação sobre a bagunça que estava acontecendo na igreja, né? As pessoas estavam querendo fazer tudo ao mesmo tempo. Então é como se você chegasse numa igreja e tivesse alguém pregando ao mesmo tempo que tivessem pessoas entregando profecias, ao mesmo tempo que o ministério de louvor estivesse cantando, como se não tivesse uma ordem e uma decência. Então, é nesse contexto em que esse texto está inserido. Deus não é Deus de confusão, ou seja, Deus não é Deus de bagunça, Deus não é Deus de desordem. Deus é Deus de ordem e de decência. Mas vamos lá, Glaucio, Deus cria confusão? Não, Deus de fato não é o criador da confusão, mas ele pode sim se valer da confusão para atingir um propósito específico. Algo que eu quero que você entenda é que Deus pode se valer de qualquer situação que não seja Ele que tenha criado para criar algo novo, para criar algo bom a partir daquilo. O texto em que José fala para os irmãos: o mal que vocês intentaram contra mim, Deus o transformou em bem para que a vida de muitos fossem salvos, é um texto que ilustra muito bem isso aqui que eu estou falando. E tem vários outros contextos bíblicos que não falam literalmente isso, mas que a partir da contação daquela história, você consegue perceber Deus transformando uma coisa ruim em uma coisa boa. Tem até um vídeo que eu falei um pouco melhor sobre isso, eu vou deixar ele aqui nos cards como indicação para você. Se você tiver curiosidade, é só você clicar nele e você vai entender um pouco melhor sobre como Deus consegue costurar histórias e reconstruir testemunhos que pareciam perdidos. Então Deus é especialista em usar situações adversas para os seus propósitos benéficos, para os seus propósitos eternos. Deus não é o gerador da confusão, Ele não é o gerador da doença, Ele não é o gerador do mal, mas a partir do momento em que o pecado entrou no mundo, Deus, por ser um Deus legal, no sentido de legalidade, por ser um Deus que cumpre e honra com seus próprios princípios, Ele teve que aprender a lidar com isso. Então, Ele pega tudo aquilo que nós tornamos tortos a partir do pecado e Ele torna reto a partir dos seus princípios e dos seus propósitos eternos. Então, irmãos, Deus não é o gerador da confusão, mas isso não significa que Ele possa permitir a confusão para atingir um propósito. Então, tudo que traz paz vem de Deus? Claro que não, irmãos. Tem paz que é gerada pelo próprio inimigo. Sabe para quê? Para te manter na zona de conforto, para te manter no conformismo e afastado de Deus. Porque se você está inerte, se você está confortável, se as contas estão pagas, se tudo está em dia, se está tudo correndo bem, geralmente você não vai olhar para Deus. São raríssimas as exceções de pessoas que escolhem vir a Deus por amor. E quem dera se todos nós fôssemos assim. Se encontrássemos a Deus e buscássemos a Deus porque o amamos de verdade. Mas a grande verdade, infelizmente, é que a gente foi corrompido pelo pecado e a gente não consegue amar a Deus como deveríamos. E até para amá-lo, nós necessitamos dele. Então é por isso que às vezes o diabo permite que nós tenhamos uma vida pacífica. Porque se você não está incomodando o inferno, para que o diabo vai mexer com a tua paz? Todo o plano do diabo, irmãos, é um só: te afastar de Deus. É fazer com que você nem se dê conta de que Deus existe. E é por isso que o diabo vai usar de várias estratégias para te manter afastado de Deus, inclusive te dar comodidade, te dar paz, te dar tranquilidade. Deixar a sua vida no oba-oba. Nem tudo que traz paz vem de Deus. Às vezes aquilo que está se levantando contra a sua vida em formato de adversidade, em formato de tempestade, em formato de confusão, em formato de coisas que te deixam com muita dúvida, será que é, será que não é? Às vezes isso é justamente o contrário. Às vezes é Deus fazendo com que você desperte em buscá-lo para que você consiga a resposta que você tanto procura. Então, irmãos, eu quero que você saia desse vídeo com uma perspectiva diferente sobre como Deus pode guiar os seus propósitos. Deus pode usar tudo, absolutamente tudo, a favor dos seus propósitos. Até porque se a gente dissesse, Deus não pode usar a confusão em prol dos seus propósitos eternos, a gente teria que assumir, então, que Deus não é onipotente, como de fato Ele é.
Se ele é onipotente, significa que ele pode todas as coisas, inclusive usar o mal para transformar algo em bem. Se a gente escolher assumir que tudo que vem de Deus traz paz, infelizmente a gente vai ter que riscar grande parte das histórias bíblicas. A história do próprio Jesus no Getsemane, a palavra vai dizer que ele suou sangue de tanta aflição que ele estava sentindo por ter que cumprir a vontade do Pai. E era a vontade de Deus para Jesus que ele fosse para a cruz. Você vai dizer para mim que isso estava trazendo paz para o coração de Jesus? Não, a própria palavra está dizendo que não estava trazendo, ele estava suando sangue de aflição. E ele pede a Deus: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Ele não queria ter passado por aquilo. Ele só passou porque ele foi obediente. A palavra vai dizer que ele aprendeu obediência morrendo uma morte de cruz. Foi uma morte angustiante. Oh, meu querido, quem em sã consciência vai querer passar aquilo que Jesus passou? Mas ele passou por quê? Porque ele sabia que era o propósito de Deus. Então, só nesse exemplo aqui, nesse pequeno, gigantesco exemplo, a gente já tem um elefante branco no meio da nossa sala lógica, que quebra esse argumento de que tudo que vem de Deus traz paz. Você imagina Oséias tendo que casar com uma prostituta, recebendo esse chamado da parte de Deus: vai, casa-se com uma prostituta, tenha filhos do adultério, porque eu quero usar a tua vida, eu quero usar o teu casamento adúltero, como o próprio Deus chama, para figurar a minha relação com Israel, para dar um exemplo para o povo de Israel. Ou seja, não era só profetizar, era viver a profecia. Você imagina ele falando para Ezequiel, você imagina como Ezequiel se sentia, tendo que assar pães nas suas próprias fezes, de novo, para figurar algo que Deus queria dar como lição para o povo de Israel. Você imagina José, irmãos, 13 anos, sendo escravo e depois cativo, sem entender o que estava acontecendo na vida dele, com uma promessa na cabeça vindo através de um sonho. Você acha que José estava de boa? Você acha que ele estava em completa e perfeita paz? Não, a palavra vai dizer que ele tinha confiança em Deus, ele estava esperando, ele era fiel, mas isso não quer dizer que ele estava em paz. A gente tem que ser resiliente, a gente tem que ser moldado por Deus, e nesse processo de moldagem, a gente passa por aflições, passa por dificuldades. E se a gente encarar que tudo que vem de Deus traz paz, a gente vai fugir dos processos, porque os processos são difíceis. Quando você está dentro do olho do furacão do processo, irmão, dizer que aquilo ali está te trazendo paz, irmãos, é mentira, é leviandade. Você está sendo um hipócrita, você está sendo um ator. Não, a gente olha para Davi durante o processo dele antes de se assentar no trono. Ele tinha sido ungido rei por Samuel, mas ele começa a escrever alguns salmos enquanto Saul perseguia. A gente vai ver a angústia de Davi na escrita. Até quando, Senhor? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando terei fugido dos meus inimigos? Até quando sofrerei essas aflições, essas perseguições? Davi estava angustiado, Davi estava aflito, Davi estava se sentindo injustiçado. Aonde que tem paz nisso, irmãos? A grande diferença de nós para os ímpios, para as pessoas que estão lá fora, que não seguem a Cristo, é que sim, a gente experimenta da famosa paz que excede todo entendimento. Mas isso não significa que no mundo nós não teremos aflições, porque o mesmo Jesus que diz: fiquem tranquilos, porque a paz que eu dou não é a paz como o mundo dá. O mesmo Jesus que diz: vocês experimentarão da paz que excede todo entendimento, é o mesmo Jesus que diz que no mundo nós teríamos aflições. Então o que Jesus está querendo dizer com isso? Ainda que vocês enfrentem aflições, fiquem tranquilos. Eu venci o mundo e eu prometo, eu estarei com vocês até a consumação dos séculos. Então, dentro da aflição, dentro da adversidade, dentro do problema, dentro do caos, dentro da dúvida, dentro da confusão, relaxa. Vocês experimentarão uma calma que o mundo lá fora não consegue experimentar. É por isso que a gente não se consome, é por isso que a gente não se mata, é por isso que a gente não entra em depressão extrema. É por isso que ainda que a gente tenha muitos problemas, a gente consegue levantar e viver. Enquanto as pessoas lá fora estão sucumbindo. A graça e a misericórdia do Senhor se renovam todos os dias sobre a nossa vida. E essa é a razão pela qual nós não somos consumidos. Essa é a razão. Isso está no texto bíblico. Então sim, nós experimentamos uma paz que excede todo o entendimento, mas ela é dentro da dúvida, ela é dentro da confusão, ela é dentro da adversidade, ela é dentro do furacão. Não significa que tudo que vier de Deus vai trazer paz. Tem obediências, tem renúncias, tem decisões que nós temos que tomar que vão tirar a nossa paz completamente, porque são coisas que vão contra o nosso desejo, vão contra os nossos sonhos, vão contra a nossa vontade. Aonde você vai encontrar paz nisso, irmãos? Você só tem que obedecer, confiar, depender e avançar. Mas não quer dizer que você vai ter paz. E é por isso, irmãos, por esse evangelho fraco, esse evangelho leite com pera, esse evangelho chambinho que está sendo vendido lá fora, é por isso que tem muita gente vivendo em pecado, achando que está vivendo para Cristo. Porque toda vez que uma adversidade se levanta, a pessoa pensa: isso não vem de Deus, já que não está trazendo paz.
É por isso que tem muita gente renunciando do propósito, renunciando do chamado, largando o ministério, deixando família, porque não está encontrando paz. Esse casamento não está me trazendo paz, então eu vou me divorciar. Eu estou estressado com os meus filhos, então eu vou abandoná-los. Esse emprego não é para mim, então eu vou deixar de sustentar a minha casa e a minha família, eu vou ficar desempregado. Pelo amor de Deus, irmãos, acorda. Acorda. Nem tudo que vem de Deus vai te trazer paz. Elias estava no centro do propósito de Deus. Ele subiu no Monte Carmelo e tinha acabado de enfrentar mais de 400 profetas de Baal e matado esses caras. Mas por conta de uma palavra ele fugiu do propósito. Por quê? Porque essa palavra, a Bíblia vai dizer que gerou grande angústia dentro de Elias. E ele se sentiu abatido, ele se sentiu sozinho e ele fugiu para dentro de uma caverna. E o que acontece lá, irmãos? Vai dizer que Deus aparece e pergunta para ele: Elias, o que você está fazendo aqui? Elias não tinha nem tempo de sofrer direito. Deus já foi atrás dele e falou: Elias, o que tu está fazendo aqui? Não está fugindo do propósito? Então tem muita gente, irmãos, que está fugindo do propósito de Deus, achando que, porque não tem paz, não é de Deus. E às vezes tudo que o diabo está querendo é te proporcionar uma falsa paz. A palavra vai dizer em Apocalipse, nos textos escatológicos, que a gente vai viver um período dentro da grande tribulação, que é um período de 3 anos e meio, que é um período de falsa paz. Isso é especialidade de Satanás, falsa paz. Muitas das vezes aquilo que Deus está gerando em nós vai causar desconforto, sim. E Ele quer que a gente permaneça. E eu estou pregando para vocês aqui dentro de um lugar de autoridade, eu tenho lugar de fala, porque eu estou atravessando um processo em que Deus quer que eu permaneça num lugar que eu não queria permanecer, porque eu estou vivendo uma grande aflição, uma grande angústia. Mas eu estou aqui porque eu sei que é o propósito. E enquanto Deus não me der uma direção diferente para sair, para fazer uma coisa diferente, ir para um outro lugar, eu não vou me mover, porque eu só me movo quando eu tenho uma palavra. Enquanto eu não tenho, eu fico onde Deus me mandou ficar. Se Ele não mudou a direção não mudou, irmão. Mas eu quero fugir, eu estou sentindo dor, é muito difícil levantar os obstáculos, é isso, é aquilo, é isso. Não. Deus mandou você sair. Se foi Ele quem te plantou, é Ele quem vai te arrancar. Se foi Ele quem te plantou, é Ele que vai te arrancar e te plantar em outro lugar, se é isso que Ele quiser fazer. Você está querendo fugir do processo por quê? Porque está doendo? Irmão, vai doer. Vai doer, mas vai curar. No final você vai sair mais forte, você vai sair refinado. No final Deus vai conseguir extrair de você todo o valor, toda a joia, toda a pureza, tudo aquilo que Ele sabe que colocou aí dentro. Continua, permanece. A gente tem visto muitas mensagens sendo pregadas na internet dizendo: você tem que sair de um lugar, você tem que ir para outro, você tem que fazer isso, abandona a sua igreja, abandona esse lugar, abandona essa família, abandona essas pessoas. Eu vim te dizer algo diferente hoje: permaneça. Seja obediente, suporta o processo. Suporta. Quando chegar o tempo, Deus vai te tirar ou não. Quando chegar o tempo, Deus vai fazer ou não. Ele sabe o que está fazendo, confia. Confia. Ele sabe o que está fazendo. Ei, confia. Ele conhece o fim da história. E o fim da história a gente sempre vence, irmãos. Independente do que as circunstâncias mostrem, Ele sempre vence. Por que você está querendo fugir do processo? Às vezes a fuga, irmãos, vai fazer a gente não experimentar a cura, sabia? Sabia que às vezes fugir de um problema faz com que a gente não experimente a cura, só faz com que a gente repita ciclos? Isso é interessante, que eu estava conversando com o meu terapeuta sobre isso. E ele me fez levantar essa questão. Ele falou assim: se você sair desse lugar que você está hoje, o que vai mudar na sua vida? Eu falei: não sei. Eu sinceramente não sei. Talvez Deus faça algo novo, talvez as coisas mudem, talvez eu me torne uma nova pessoa. E ele falou: ou talvez você volte a repetir os mesmos ciclos. Porque se você parar para olhar para toda a sua vida, todas as vezes que você fugiu de um lugar, nada mudou. Você só repetiu o ciclo em um outro novo lugar. Então talvez Deus queira que você confronte esse problema para gerar cura em você. Ele não quer jogar o problema para debaixo do tapete. Ele quer tratar na raiz, para que a árvore cresça e dê bons frutos. Fugir do processo só vai atrasar ainda mais o seu processo de cura. Eu não sei pelo que você tem passado, eu não sei se essa frase tem impactado a sua vida, no sentido de, eu preciso sentir paz para saber que é de Deus. Não, você não precisa sentir paz para saber que é de Deus.
Você precisa conhecer e prosseguir em conhecê-lo, como diz Oséias 6:3. Conhecer e prosseguir em conhecê-lo, é isso que você precisa. Você não precisa sentir, você precisa saber. Saber quem ele é, saber como ele age, saber qual é o caráter dele. Eu sei os planos que tenho a teu respeito, planos de bem, não de mal, planos de fazê-lo prosperar e dar o fim que você deseja. Ele fala isso em Jeremias 29:11. É ele quem sabe, não é você. Para de ficar dando ouvido para o que os outros têm falado. Para de ficar baseando a tua vida em frases de efeito sem efeito nenhum. Para de ficar buscando resposta de Deus em sinais de internet. Vai ler a Bíblia, vai se relacionar com aquele que conhece a tua história até o final. Se relaciona. É o único jeito de você saber o que Deus está esperando, o que Deus quer de você, aonde Ele quer te colocar, aonde Ele quer te tirar, o que Ele quer fazer. Para de ficar dando uma de Gideão, irmão. Porque Deus deu sinal para Gideão, porque Deus fez isso, porque Deus fez aquilo. Beleza, Ele pode fazer, Ele pode dar, mas Ele quer que você amadureça. Ele quer que você cresça. Ele quer que você afine os seus ouvidos para entender a voz dEle. E às vezes a voz dEle está te dizendo, você não está tendo paz, mas relaxa. Ainda sou eu que estou trabalhando na sua vida. A dificuldade bateu, a circunstância está diversa, está difícil, está duro, está brabo, está queimando. Mas depois que você sair dessa fornalha vai ser ouro puro. Fica tranquilo. Fica tranquila. Respira. Eu sei que é difícil falar. Mas eu não estou só falando, eu estou vivendo. Eu estou pregando algo que eu estou experimentando. Eu estou pregando algo que eu estou atravessando. E é por isso que eu estou te trazendo essa mensagem. Porque indo para o YouTube, indo para as redes sociais, indo para qualquer lugar da internet, a gente encontra muita gente falando coisas muito rasas e superficiais, mas o evangelho é profundo ao mesmo tempo que é simples. A gente tem que parar de dar ouvido para essas frases prontas, para esses jargões coaches, e a gente tem que olhar para o evangelho. A gente tem que olhar para a história dos grandes heróis da fé, a história dos mártires da igreja primitiva, como que esses caras viveram. Perseguição, irmãos. Os cristãos eram queimados vivos, eles serviam como candeias nas cidades de Roma. Eles eram levados para o Coliseu para servir de circo para o povo bater palma, para serem comidos por leões. Queridos, e é sério que você está acreditando nessa frase de que tudo que vem de Deus traz paz, que tudo é um arco-íris, que tudo é cor-de-rosa, ursinhos carinhosos? Você está acreditando de verdade que o evangelho é essa Nutella toda? Não é. Não é. Acorda. Às vezes o que vem de Deus vai gerar dor, mas vai te curar. Eu acho incrível que Gênesis 2 vai dizer que quando o Senhor vai tirar a mulher de dentro de Adão, Ele abre uma ferida. Ele tem que abrir o lado de Adão para tirar a costela. Mas a própria palavra vai dizer que Ele abre e Ele fecha. Então fica tranquilo. Porque quando Deus abre uma ferida em você, Ele mesmo vai fechar. Deus é como um médico que precisa talvez operar o seu coração. Para Ele acessar o seu coração, Ele tem que abrir o seu peito. Isso vai gerar uma ferida inicial. Mas Ele vai acessar o seu coração, Ele vai curar e depois Ele vai fechar essa ferida inicial. E Ele não vai gerar só cura fora, Ele vai gerar cura dentro. Então calma. Seja fiel. Vá buscá-lo, vá entender o que Ele quer de você. Glaucio, mas tem momentos sim que Deus tira a nossa paz para que a gente saiba que tem que se mover de um lugar, que a gente tem que fazer algo diferente, que a gente tem que buscar diferente sim. E é por isso que em todo tempo eu estou dizendo para você, busque nele discernimento. Esse aqui não é mais um vídeo para te servir como manual de instrução. Irmão, se eu tivesse a resposta de tudo, eu já tinha transcendido para a glória. Eu não estava nem mais aqui, irmãos, eu só estou aqui para te dar uma luz, para te dar uma ajuda, para ser boca profética sobre a tua vida. Eu não sou o Senhor, eu não substituo a palavra dele é pura e eficaz. Ela é viva. Quer resposta para a tua vida? Vai se relacionar com a palavra. É o único jeito de você conhecer a Cristo, conhecer a Deus, conhecer o seu caráter e como Ele se move. Talvez a resposta que você precisa está lá, não está em profecia nem em vídeo de YouTube. Aqui é só uma direção para a tua vida. Amém? Eu queria trazer esse vídeo porque de fato ele é um assunto que tem me angustiado durante muito tempo e eu acho que ele pode impactar a sua vida. Nem tudo que vem de Deus vai te trazer paz, irmãos. E nem tudo que está gerando confusão não vem de Deus. Pode ser sim Deus permitindo a confusão para gerar algo bom.
de todo esse caos que você tem vivido. Mas essa direção você tem que buscar nele. E muitas das vezes você vai ter que confiar e depender, porque nem sempre ele vai te contar o que está acontecendo. Às vezes você só vai saber no final da história. Jesus fala: o que eu faço agora vocês não entendem, mas um dia compreenderão. Nós temos que parar de pensar com os olhos terrenos e começar a pensar com os olhos eternos. Nem tudo que não está sendo bom aqui significa que não esteja sendo bom no céu. Fica com essa palavra para o seu coração. Se ela te edificou de alguma forma, deixa nos comentários como que ela te ajudou. Deixa um like, se inscreve, compartilha para o máximo de pessoas que você puder. E no geral é isso. Um beijão no coração, fiquem com Jesus e não se esqueça, Ele é o centro de tudo. Até a próxima.